Alguns animais têm a incrível capacidade de construir ninhos com praticamente qualquer coisa, mas com todo o trabalho que eles levam para construir, você pensaria que há um limite para o tamanho dessas obras, certo? Errado. De enormes colmeias escondidas a colossais colônias consumidoras de carros, esses arquitetos animais não têm limites. Então prepare-se, porque é hora de colocar a roupa protetora e investigar alguns dos ninhos mais impressionantes já descobertos. O avô dos ninhos de vespas. Existem vespas normais, vespas furiosas, e depois temos as Yellow Jackets. Essas pragas predadoras notoriamente agressivas são famosas por seus comportamentos defensivos, que faz com que se juntem em enxames raivosos e piquem repetidamente se sentirem perigo. Ao contrário da maioria das vespas, esses insetos tendem a construir seus ninhos no subsolo, dentro de tocas abandonadas de roedores, o que significa que tem apenas uma entrada para defender e proteger. Pelo menos é isso que a maioria das Yellow Jackets faz, embora essa colônia pareça ter inovado. Descoberta em um galpão em Patterson, Louisiana, em 2017, o exterminador Jude Verrett explica em suas próprias palavras. Is the granddaddy of a hornet's nest, European Yellow Jackets. Esse ninho de Yellow Jackets engoliu tudo e qualquer coisa em seu caminho, ocupando a maior parte do espaço do terreno do galpão. Mas antes que ele pudesse começar a remover o ninho, Verrett foi subitamente bombardeado. E só piorava quanto mais ele se aventurava. Quando ele começou a rasgar o ninho com as mãos enluvadas, milhares de vespas surgiram e começaram a atacar. Elas atacaram tão ferozmente que você mal pode ouvir ele por trás do som de seus corpos minúsculos na câmera. Mas seriam necessários mais de milhares, possivelmente dezenas de milhares, desses insetos para impedir Verrett de fazer o seu trabalho. Ao longo de 45 minutos, ele tirou todo o ninho de velhas caixas de armazenamento e ferramentas de jardim, sem ser picado nenhuma vez, o que é uma sorte incrível, já que o veneno dessas picadas pode matar um homem adulto. Com certeza seriam necessárias cerca de 1.500 picadas para matá-lo. Então, ainda bem que Verrett se vestiu adequadamente em vez de realizar essa tarefa heróica de samba-canção. Agora, se você tivesse a chance, como você teria lidado com esse ninho enorme? Se você acha que teria sido corajoso o suficiente para enfrentar de frente como Jude Verrett, então deixe um like. Mas se você for como eu e quiser tacar fogo no galpão inteiro, se inscreva no canal. Ou se você pensou em um jeito ainda mais insano de destruir essa coisa, conta aí nos comentários. Pessoalmente, eu preferia destruir todo o perímetro ali. É a única maneira de resolver. Yellow Jackets do Alabama. Quando o clima começa a esquentar, a maioria das pessoas nos Estados Unidos comemora com uma festa na piscina ou um piquenique. Mas no Alabama, os moradores podem ter as suas celebrações de verão arruinadas pela descoberta de super ninhos de Yellow Jackets. Normalmente, as colônias desses demônios terrestres formam pequenos ninhos de cerca de 4.000 trabalhadores no verão, que tendem a morrer durante o inverno frio. Mas quando o clima é mais ameno, cada vez mais dessas colônias sobrevivem no verão seguinte. Isso resulta em enormes colônias que começam a construir ninhos colossais e perenes por todo o estado do Sudeste. E eu realmente quero dizer por todo o lado. No verão de 2006, no Alabama, uma colônia com mais de 15.000 Yellow Jackets dominou totalmente o interior desse carro antigo. Elas revestiram o carro da janela à roda com um material que parece papel, que envolve as camadas internas do ninho. Isso é feito de fibra de madeira que as vespas mastigam e misturam com sua saliva, criando uma polpa de papel. Elas então cospem e moldam na forma que precisam. Se essa colônia não for controlada e continuar crescendo, eles vão continuar construindo e construindo. E o pobre dono do carro descobriu isso da maneira mais difícil. Mas esse foi apenas um dos impressionantes 90 super ninhos encontrados naquele ano, alguns dos quais estavam em lugares ainda mais estranhos, como esse, que foi descoberto dentro de um colchão velho e descartado. Você pode até ver como os bichos moldaram os favos internos do ninho ao redor da fiação do colchão. Eles se parecem incrivelmente com um favo de mel, mas prometo que não tem nada de doce ali. É nessas paisagens infernais hexagonais que os Yellow Jackets criam seus ovos, que eventualmente eclodem em ainda mais insetos traiçoeiros. Então, ainda bem que ninguém estava tirando uma soneca naquele colchão velho, porque o despertador não seria nada agradável. Felizmente, após o verão doentio de 2006, os moradores puderam descansar tranquilos. Uma série de invernos frios retornou, matando qualquer possibilidade do permanente renascimento de Yellow Jackets, pelo menos até recentemente. Em 2019, uma estrada tranquila no condado de Shelby entrou em destaque quando um super ninho foi descoberto na beira da estrada.
com cerca de 1,5 metro de altura e quase 1 metro de largura. Os pesquisadores estimaram que 15 mil vespas estavam aninhadas dentro do superninho. Não parece que esses gigantescos ninhos de pragas vão desaparecer tão cedo. Então, se você for visitar o Alabama no futuro, lembre-se de manter as janelas bem fechadas. As estranhas Yellow Jackets da Flórida. Ninguém no sul dos Estados Unidos pode ficar tranquilo e livre de um enorme ninho de Yellow Jackets. O perigo está por todo lado. Esse ninho incrivelmente grande foi descoberto nas profundezas da floresta de Tampa, Flórida, e foi estimado em pelo menos 2,4 metros de altura por 2 metros de largura. As imagens assustadoras que você vê aqui foram filmadas pelo especialista em insetos, Jonathan Simpkins, que afirmou que em seus 20 anos de experiência, ele nunca tinha visto um ninho tão grande. Quando começaram a enxamear defensivamente, ele estimou que havia literalmente milhões de vespas operárias rastejando por dentro, junto com milhares de rainhas. Normalmente, os ninhos de Yellow Jackets são fundados por uma única rainha, chamada a fundadora. Ela é quem põe os ovos que se desenvolvem em novas operárias e rainhas das vespas. Enquanto as novas rainhas das vespas geralmente voam para fundar seus próprios ninhos, as operárias ficam, embora a maioria delas seja morta pelo clima frio do inverno. Mas se o ninho consegue sobreviver não apenas a um, mas a vários invernos a menos, como essa abominação de Tampa, que Simpkins afirmou ter cerca de 4 anos, ele continua a crescer. Isso permite que ele abrigue várias rainhas que põem ovos, resultando em enxames de milhões de insetos que fazem você querer correr e se esconder. Apesar de seus números apocalípticos, Simpkins invadiu e neutralizou a colônia durante apenas 2 dias. Por mais agradecido que eu seja, você pode imaginar o tamanho que esse ninho teria ficado se tivesse sido deixado por mais alguns anos. Caramba! Zumbido do banco traseiro. Agora que você viu quão agressivas as Yellow Jackets podem ser, você entraria em um carro com um bando delas? Para a maioria das pessoas em sã consciência, a resposta é obviamente de jeito nenhum. Mas como você vê, Jude Verrett não é como a maioria das pessoas em sã consciência. Esse exterminador extraordinário foi mais uma vez chamado para o sul de Louisiana, onde alguém descobriu um enorme ninho de Yellow Jackets, que havia invadido completamente um Chevy Malibu abandonado. Muito parecido com seus primos do Alabama, essa colônia perene só conseguiu crescer muito graças a um clima quente do sul. Mas em vez de pegar um lança-chamas, Verrett colocou seu equipamento, abriu a porta e pulou para dentro, na tranquilidade. Ele até convidou um amigo para acompanhá-lo, embora um olhar para o banco da frente fosse suficiente para fazer ele pensar 2 vezes. Mas em vez de correr para as colinas, seu amigo tentou o banco de trás, apenas para descobrir que o ninho havia se infiltrado totalmente em todas as fendas do carro, até mesmo nas saídas de ar. Depois de ver isso, acho que vou pegar um ônibus. Colônia em carros clássicos. Mas não são apenas os Yellow Jackets que curtem um carro. Em 2018, o especialista em remoção de abelhas Travis Watson foi chamado para enfrentar um ninho gigantesco que havia tomado conta de um antigo El Camino, ou devo dizer, Caminho do Inferno. Quando ele chegou, ele rapidamente percebeu que não era qualquer ninho, mas um pertencente a uma colônia furiosa de vespas europeias. Essa enorme raça de vespas tem trabalhadores que podem atingir mais de 2,5 cm de comprimento, como você pode ver pelo tamanho deles em comparação com um polegar. Você consegue imaginar algo tão enorme rastejando sobre o seu polegar? Acho que prefiro cortar a minha mão inteira. Felizmente, Watson era um verdadeiro profissional e, em vez de remover os seus membros, começou a defumar suavemente o carro. A fumaça bloqueia os feromônios que vespas e abelhas liberam para se comunicar. Sem coordenação, elas não podem enxamear, impedindo um ataque organizado e doloroso. Essa tática engenhosa deu a Watson tempo suficiente para desmontar o ninho com calma e com cuidado, o que levou apenas alguns minutos. Embora ele trouxesse um saco plástico grande para despejar o ninho, era muito maior do que ele havia previsto. Gonna need a bigger bag. Mas, como uma espécie de milagre, estilo Mary Poppins, ele conseguiu encaixar tudo lá. Só posso elogiar ele por tal esforço. Eu teria incendiado tudo e rezado para que as vespas nunca descobrissem onde eu morava. E você, como iria lidar com um vespeiro desses? Conta aí nos comentários. Ninho na casa nova. Quando você compra uma casa nova, há muitas coisas que podem dar errado. A parte elétrica pode estar com defeito, os canos podem estar com um pouco de vazamento. Ou então, como o novo proprietário Zhang Juwei, você pode encontrar um vespeiro de quase 2 metros pendurado no teto. A casa que ele havia comprado, que ficava na província chinesa de Henan, ficou desocupada por mais de um ano. Mas quando ele finalmente decidiu mobiliar a propriedade, as vespas da área já haviam se mudado. Felizmente, a estrutura gigante e suspensa foi abandonada há muito tempo, pois as vespas morreram de fome no inverno anterior. Embora isso ainda deixasse Zhang com o enigma de como remover um monumento natural tão grande. Ele deveria queimar ou cortar.
Pessoalmente, eu ficaria tentado a transformar em uma pinhata mexicana, mas Zhang viu o ninho como uma espécie de presente, então ele acabou pedindo ajuda para desmontá-lo inteiro. As autoridades permitiram que ele ficasse com o ninho, embora não esteja bem claro o que ele fez com isso. Talvez ele tenha o transformado em algum tipo de peça central artística para sua nova casa. Mesmo assim, ele verificou 3 vezes se o ninho estava livre de vespas, pois não imagino que esses insetos seriam os companheiros de quarto mais amigáveis. O encantador de abelhas do Tennessee. Por mais atraentes que casas vazias sejam para os insetos, os quartos não são os únicos espaços que eles gostam de assombrar. As cavidades quentes e protegidas, dentro de paredes de algumas casas, fornecem os locais perfeitos para construir novos ninhos, como esse azarado proprietário descobriu. Ele contratou uma empresa local de controle de pragas, depois de perceber abelhas entrando e saindo da parede externa de sua casa. Mas apesar de seus melhores esforços de extermínio, as criaturas inteligentes sobreviveram, forçando ele a recorrer ao principal encantador de abelhas do Tennessee, também conhecido como David Glover. Primeiro, Glover precisava saber o tamanho da colmeia escondida, usando uma câmera térmica. Depois de verificar as leituras, ele ficou surpreso com o registro de tamanho-calor. Sem outra maneira de chegar ao coração da colmeia, ele começou a defumar as entradas antes de afastar cada tijolo da parede. Ele lentamente desceu até que toda a colônia estivesse totalmente exposta, revelando um enorme conjunto de pentes de 1 metro de largura e 1,5 metro de altura. Ele levou mais de 4 horas para separar com segurança todo o favo de mel dos ferrões protetores de 35 mil abelhas, mas eventualmente toda a colmeia foi removida e realocada. Então, se você estiver no Tennessee e tiver os seus próprios fardos de colmeia, não deixe de agradecer a esse cara. Numa Relax. Você não odeia quando hospeda pessoas, mas elas simplesmente não se tocam para a hora de ir embora? Com hóspedes humanos é irritante, mas com um ninho de vespas instalado, como nessa casa em Winchester, Inglaterra, é um pesadelo total. Essa foi a cena que aguardava o controlador de pragas, John Birkett, quando o proprietário descobriu o ninho que forra a cama de seu quarto de hóspedes. Ela não usava o quarto há meses, mas deixou uma pequena janela aberta, dando às vespas ampla oportunidade e tempo para tomar conta da cama. Medindo quase 1 metro de largura na superfície, as vespas mastigaram o travesseiro e a roupa da cama para tornar o seu ninho ainda maior por dentro. De acordo com Birkett, levaria pelo menos 3 meses para que as vespas construíssem um ninho desse tamanho, que acumulasse horripilantes 5 mil animais alados. Enquanto eles mastigavam quase tudo na cama, Birkett felizmente conseguiu salvar aquele cobertor de crochê. Graças a Deus alguma coisa foi salva, porque a minha sanidade com certeza já foi embora. Cupins aterrorizantes. Agora, não são apenas abelhas e vespas que podem construir ninhos enormes e nauseantes, e isso é comprovado pela descoberta feita pelos serviços forenses de gerenciamento de pragas da Austrália. Eles foram chamados a uma casa nos subúrbios de Sydney, onde uma antiga colônia de cupins havia sido encontrada. Não em um montinho no chão, como você pode esperar, e sim nas próprias paredes da propriedade. Um ramo era tão grande que ocupava toda a cavidade da parede de gesso do chão ao teto. Embora os cupins tenham sido exterminados, esse ninho já prosperou com milhares de cupins de madeira seca, um tipo de praga que se alimenta da celulose da madeira seca. Isso torna as seções vazias da parede de gesso o lugar perfeito para eles se esconderem, permitindo que eles criem centenas, se não milhares, de túneis labirínticos de dentro para fora. À medida que mais e mais seções da parede eram arrancadas, ficou claro que esse ninho havia sido construído dentro da casa ao longo de vários anos, pelo menos. Eu não sei o que é pior, saber que alguém viveu com aquela enorme infestação por todo esse tempo, ou aquela horrível pintura de parede verde neon. De qualquer forma, estou feliz que o quarto tenha a destruição que claramente merecia. Eric Critter McCool. Em 2014, a pacata cidade de Moncks Corner, Carolina do Sul, recebeu um alerta infernal quando um monstruoso monte de insetos foi descoberto à espreita em um pátio de armazenamento. Sem hesitar, eles chamaram o especialista local em extração de abelhas, Eric Critter McCool. Mas não eram abelhas, eram Yellow Jackets, que formaram alguns ninhos colossais em um velho trailer. Chocado com o tamanho que estava vendo, McCool filmou o início da extração, que acabaria se tornando uma das maiores da história. Ele estimou que eram gigantescos 3 metros de comprimento, 2 de largura e 0,6 metros de altura, o que significa que continha cerca de 350 mil vespas. Felizmente, McCool não foi abalado por isso e começou a rasgar todo o ninho em pedaços, removendo 37 das rainhas à mão enquanto fazia isso. Com esses nervos de aço, não é à toa que o nome dele é McCool. Maravilhoso ninho de tecelãs.
Por mais incríveis que possam ser os ninhos construídos por insetos, eles não são nada em comparação com os elaborados poleiros nas copas das árvores que os pássaros podem construir, especificamente os pássaros tecelões sociáveis. Esses pássaros inacreditáveis constroem ninhos grandes e permanentes nas árvores do sul da África, tão grandes que podem abrigar até 400 pássaros de uma só vez. Isso os torna algumas das maiores estruturas conhecidas por serem construídas por pássaros, o que é um feito enorme quando você considera que eles têm apenas cerca de 14 centímetros de comprimento. Mas como algo tão pequeno cria algo tão grande? Bem, como você pode imaginar, é preciso muito trabalho em equipe. Eles usam materiais diferentes para propósitos diferentes. Então, galhos grandes compõem o telhado, enquanto materiais vegetais mais macios e algodão revestem as câmaras de nidificação. À medida que mais câmaras são adicionadas, o ninho, cada vez maior, começa a se parecer com um fardo de feno acoplado em uma árvore, ou às vezes em um belo poste. Porém, por mais aleatório que pareça, a integridade estrutural desses montes maciços é inigualável. Na verdade, eles são tão resistentes que alguns ninhos acomodaram gerações de tecelões sociáveis por mais de 100 anos. Isso que eu chamo de tradição. Caos das lagartas. Agora, essa próxima invasão de insetos não é exatamente um ninho, mas certamente consumiu tudo em seu caminho. Em 2018, essa árvore em North Yorkshire, na Inglaterra, chamou muita atenção depois que os espectadores viram que estava totalmente revestida de galho a tronco em um misterioso lodo branco. Com todo aquele lodo, parecia que tinha saído direto de um filme de terror. Mas quando os moradores deram um olhar mais atento, eles fizeram uma descoberta chocante. Não era gosma cobrindo a árvore, e sim teia. Toda a área havia sido infestada por milhares de lagartas de mariposa, que trabalharam juntas para tecer essas enormes teias de seda. Normalmente, teias de lagarta de mariposa como essa são pequenas e, na maioria das vezes, imperceptíveis. O que é bom, pois os cobertores de seda protegem as lagartas dos olhos de qualquer predador próximo, como pássaros e vespas. Brilhantemente, esse minúsculo dossel de seda fornece um refúgio seguro no qual eles podem se empanturrar de comida, antes de começarem a se transformar em mariposas no final do ano. Mas nem sempre são tão sutis. Verões quentes podem encorajar grandes furtos de insetos, permitindo que eles criem essas enormes teias comunais com dezenas de milhares de lagartas rastejando dentro delas. Só de pensar nisso me deu calafrios. Vespeiro alemão. Com esse nome, é tentador imaginar esses pequenos insetos vestindo lederhosen e comendo schnitzel. Mas a realidade do que essas vespas malvadas podem fazer é menos engraçada e mais aterrorizante. Algo que a Nova Zelândia descobriu em 2019. À espreita, nas florestas da cidade de Rotorua, na Ilha do Norte, as vespas alemãs criaram essa abominação bulbosa a quase 3 metros de altura em uma árvore ponga, medindo uma altura gigantesca de 1,90 m. Com uma circunferência de 1,90 m, especialistas locais estimaram que essa coisa deve ter pesado algo entre 100 e 150 quilos, o mesmo peso que um lutador de sumô médio, embora você não quisesse lutar contra essa coisa no ringue, principalmente porque, ao contrário de um lutador de sumô, estimava-se que continha cerca de 1 milhão de vespas. Por maior que possa parecer, não é nada em comparação com o recordista mundial de maior vespeiro, que por coincidência também estava na Nova Zelândia. E não só isso, também foi feito por vespas alemãs, em 1963. De acordo com relatórios, ele media impressionantes 3,7 metros de comprimento e tinha uma circunferência de mais de 5,5 metros. Seu tamanho gigantesco o tornava tão pesado que aparentemente caiu da árvore em que foi construído. Uma engenharia muito ruim, ao meu ver. Será que realmente eram vespas alemãs? Viva la Vespa Louca! La Vespa Louca. Por maiores que esses ninhos possam ser, a descoberta de um ninho realmente incomum na ilha canária de La Gomera deixou seus moradores de queixo caído. Os moradores da bela San Sebastián levantaram suas preocupações em 2013 sobre uma casa antiga na cidade, que aparentemente havia sido abandonada. Insetos entravam e saíam das paredes, e o zumbido incessante podia ser ouvido através da porta da frente. Os oficiais foram chamados para investigar, mas o que eles descobriram os deteve. Atrás da porta da frente, um colossal ninho de vespas tomou conta de todo o corredor da casa. Milhões e milhões de vespas supostamente começaram a enxamear, pois o ninho aterrado estava ativo e repleto de insetos incessantes. Especialistas foram chamados para avaliar a situação e relataram que o ninho tinha surpreendentes 6,6 metros de comprimento. Nesse tamanho, teria o mesmo comprimento que um pequeno ônibus escolar, embora eu não ache que alguém se atreveria a andar naquela coisa, mesmo que você os pagasse. Os especialistas explicaram mais tarde que as vespas eram uma espécie invasora, provavelmente da África, já que as vespas locais não eram
capazes de construir um ninho tão grande. A casa foi então isolada, enquanto a polícia tentava localizar os donos da propriedade e decidir a melhor forma de lidar com aquele ninho titânico. Com certeza, a única solução realista teria sido matar aquela abominação absoluta com fogo. E eu quero dizer lança-chamas, coquetéis Molotov, talvez até uma granada ou duas, não é mesmo? Só para ter certeza. E aí, qual desses ninhos enormes fez o seu queixo cair no chão? E você já viu algum ninho tão grande quanto esses? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!